Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula, desejando a todos que possamos ter uma tarde proveitosa, de muitas discussões, onde aí vocês possam fazer os questionamentos de vocês e a gente aprofundar cada vez mais os conceitos de química orgânica. Hoje eu vou iniciar a aula fazendo um passeio diante de tudo que a gente já viu na disciplina, né? Durante essas 2 últimas semanas. E nós vamos estar estudando conceitos dentro da química orgânica, cujo plano de curso dessa disciplina já está introduzido no nosso canal no SIGA, tá certo? No ambiente virtual nosso. Os conceitos que nós vamos começar estudando na unidade de número 1, trata-se do contexto dos compostos orgânicos e os hidrocarbonetos. A agenda de discussão é essa que está aqui apresentada, que vai desde o processo de características gerais dos hidrocarbonetos, a química do átomo de carbono, propriedades e classificação, classificação das cadeias carbônicas, reconhecimento dos grupos funcionais, hidrocarbonetos, classificação, nomenclatura, estereoisomeria e as principais reações químicas. Deixa eu aproveitar para mudar a cor desta caneta, para quando fazer as observações ficar melhor, para que vocês possam estar acompanhando. A química, pessoal, ela é subdividida em diversas áreas do conhecimento, né? E com qual delas será que vocês se identificam? Aqui tem algumas delas, né? A química orgânica, que nós vamos estar estudando nessa disciplina. A inorgânica, vocês estudaram na disciplina, né, de química geral. A química analítica e a físico-química são duas áreas, né, dentro da química, 2 sub-áreas, vamos melhor falando, dentro da química, onde a analítica ela vai estar envolvida, né, ela vai estar responsável pela parte da análise das substâncias, seja do ponto de vista de uma investigação qualitativa ou quantitativa. E a físico-química ela vai relacionar os fenômenos físicos e químicos, tratar as questões de energia envolvida nos sistemas, entre outros assuntos que podem ser abordados, como entropia, energia livre e outros que possivelmente possam vir a aparecer com alguma explicação, né, dentro do contexto no qual vocês precisam saber, principalmente dentro da área de ecologia. Outro ponto que vocês vão estar estudando, né, nesse curso é a bioquímica, que é uma área que vocês vão estar tratando no próximo semestre. Ela vai estar responsável pelos compostos inorgânicos que atuam nos seres vivos. E a química ambiental vocês também vão estar estudando no curso, né, numa disciplina à parte, onde vai tratar, né, de conceitos interdisciplinares envolvendo homem, natureza e meio ambiente. Aqui é uma imagem, né, para que a gente possa, né, se questionar quais os caminhos pelos quais as substâncias químicas podem interagir com o ambiente e atingir o homem. Então, se nós considerarmos uma grande empresa, né, uma grande fábrica que está aí lançando os seus resíduos, né, vamos aqui identificar como sendo substâncias perigosas, identificadas como os contaminantes emergentes e prioritários. Esses contaminantes eles vão seguir um fluxo. Aqui a gente apresenta 3 caminhos, né? O primeiro deles aqui, pegando aqui por baixo, é o contato direto dessas substâncias com nós, seres humanos. Uma segunda possibilidade é alcançar, né, os animais, né, os vegetais, e como nós nos alimentamos diretamente, né, dessas espécies aqui, o que significa dizer que nós também podemos ser contaminados. E outra é a contaminação da atmosfera, do solo, da água e alcança também nós, seres humanos. Então isso aqui é só para que a gente possa fazer uma reflexão à luz dos compostos, né? Então, a química tem diversos compostos, tem a sua aplicação e nós também precisamos ter a nossa responsabilidade social para com o meio ambiente, para com o uso correto das substâncias. E aí vem uma grande questão. Quais as áreas de estudo a química orgânica está presente? Então, a química, pessoal, tem uma presença constante na nossa vida cotidiana e tem uma ligação forte com diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, saúde,
energia, higiene pessoal, ambiente, agricultura, transporte. Indo mais adiante, nessas imagens, nós podemos ver, né, através dessas ilustrações, o quanto a química orgânica pode estar presente no detergente, fabricação de pneus, roupas, óleos, azeites, combustíveis, chás, produtos naturais, né, no meio biótico, também aqui associado, né, na vegetação, nos animais, né? E aqui a gente pode apresentar também uma outra correlação com o DNA, né? Com as moléculas da vida, já fazendo a ponte aí com a bioquímica. A química orgânica ela tem uma ligação muito importante, pessoal, com a química, com a bioquímica. Então, vocês vão estudar muitos compostos aqui, muitos reconhecimentos de grupos funcionais, que isso vai ser bastante útil para o estudo de carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, tá certo? Então, isso é de extrema importância. Aqui tem mais algumas outras imagens, né, no campo dos alimentos, farmacêuticos, tá certo? Então, isso é mais para que vocês possam já ir despertando na mente de vocês que a química orgânica tem um campo muito vasto, né, de concentração. Aqui a parte de anabolizantes, né, bebidas, a parte de plantas medicinais, né, medicamentos. E aí, o que a química orgânica vem estudar e o que é a química orgânica no contexto atual? As primeiras informações, né, pessoal, que nós vamos trazer aqui, vêm de encontro com o quê? Com a importância, né, do estudo do carbono. Então, se nós pensarmos lá na tabela periódica, o carbono ele está no grupo 14 da tabela periódica, tá certo? Ele tem um número atômico 6, se nós pensarmos aqui o núcleo atômico do carbono, né, onde tem os prótons e os nêutrons, aqui nós vamos ter os elétrons, né, girando na eletrosfera. E se vocês observarem, os elétrons, aqui como se trata de um átomo na condição neutra, o número de prótons, que é 6, exatamente igual ao número de elétrons girando aqui nessas camadas eletrônicas. Percebam que nessa primeira camada você tem 2 elétrons, na segunda camada 4 elétrons, né, girando, ou seja, a camada de valência, né, desse elemento, né, ele vai trazer informações bastante importantes e é nessa informação que nós vamos nos encontrar, permitindo, né, através do conceito de valência, a formação de ligações, o carbono poder se ligar a outros carbonos ou outros elementos químicos. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando se trata de um composto orgânico é que, antigamente, pessoal, existia a teoria da força vital, que foi proposta por Berzelius, que acreditava que os compostos eram oriundos de organismos vivos, tá certo? No entanto, em 1828, Frederick Euler, ele colocou essa teoria, que foi conhecida como teoria da força vital, abaixo. Por quê? Foi possível, através dos estudos de Frederick Euler, prever, né, a obtenção de uma substância orgânica a partir da síntese de um composto inorgânico. E esse composto foi o cianato de amônio. Então, a síntese do cianato de amônio promoveu, né, a conversão, a origem, né, de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. E foi o primeiro aí que foi sintetizado, que foi a ureia, aqui representado por essa estrutura química. Ante o exposto, o que é que nós podemos ainda trazer? Que no estudo da química do carbono, alguns postulados são estabelecidos, e esses postulados foram previstos nos estudos de Kekulé. São esses 3 que estão aqui apresentados. O primeiro dele é que o carbono é tetravalente. O que seria tetravalência do carbono, pessoal? Seria exatamente permitir a formação de 4 ligações químicas. E essas ligações são covalentes. Lembrando, ligação covalente, ligação por compartilhamento de elétrons. Em geral, são aquele tipo de ligação que acontece quando você tem compostos ametais. Tá certo? Então, olha para essa estrutura aqui, pessoal. O carbono forma 4 ligações simples. Nessa segunda configuração, ele pode estar formando aí 2 ligações simples e uma ligação dupla.
mas não é destituído a tetravalência do carbono. Percebam que sempre está se formando quatro ligações entre o carbono. Aqui, se vocês observarem também, pessoal, você vai ter a tetravalência do carbono também sendo obedecida. Uma ligação simples e uma ligação tripla. E nessa outra configuração aqui, você vai ter aí duas ligações duplas, caracterizando a tetravalência do carbono. Pessoal, o segundo princípio estabelecido por Kekulé são que essas ligações são equivalentes. Observe essas quatro estruturas que se apresentam aqui. Você tem um átomo de cloro ligado covalentemente com um átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio também ligados covalentemente com o átomo de carbono, constituindo a tetravalência já apresentada do primeiro postulado de Kekulé, que trata da tetravalência do carbono. Todas essas outras 3 estruturas estão também obedecendo. Quando se trata de ligações equivalentes, o que está querendo se dizer com isso? Observa a posição do átomo de cloro. Ela está nessa posição aqui. No segundo exemplo, pessoal, o átomo de cloro veio para cá. Na outra, veio para essa outra posição. E aqui está o outro átomo de cloro. Então, o que seja equivalente? Essas 4 estruturas são iguais, tá certo? Trata-se do mesmo composto químico, tá certo? Então, tanto faz você representar dessa primeira como dessa última, desde que você obedeça a tetravalência do átomo de carbono. Uma outra coisa, né, que é o terceiro princípio de Kekulé, pessoal, são que os átomos de carbono podem formar cadeias carbônicas. Então, eles podem formar cadeias carbônicas, esses encadeamentos, com esses átomos aqui, ó. Carbono, com nitrogênio, com oxigênio, com hidrogênio, enxofre, fósforo, flúor, cloro, bromo e iodo. Tem algumas estruturas também que pode apresentar um metal, mas aí já não é mais ligação covalente, é ligação por transferência definitiva de elétrons, onde você tem interação iônica envolvida, né, no tipo de ligação. Aqui só para você possa memorizar, né, o quinó que a gente usa para usar nas carnes para dar tempero, tá certo? Consequentemente, é uma substância que deve ser riquíssimas, né, os corantes, os aromas em compostos orgânicos também presentes. Então, o quinó é só para facilitar a memorização desses 4 elementos químicos aqui: carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, que são os 4 principais elementos para constituir os encadeamentos e gerar as cadeias carbônicas. Pessoal, pergunto, tudo bem até aqui? Pode interferir a hora que quer, só abrir o microfone, tá? E fazer sua pergunta, sua intervenção. Aí nos perguntamos agora, pessoal, como é possível a ligação de elementos para formar cadeias carbônicas? Um princípio tem que ser estabelecido, que é o princípio da valência. Quer dizer o quê? Que a quantidade de elétrons em um átomo pode ganhar, perder ou compartilhar ao se unir a outros átomos. Então, a valência vem tratar dessas 3 possibilidades: ganhar, perder ou compartilhar elétrons. Especificamente aqui, nós vamos lidar mais com o conceito de compartilhamentos, por se tratar de ligações covalentes. Observem este quadro. Aqui estão os principais elementos que foram, né, tratados ali na imagem, né, do quinó quando foi apresentado. O carbono ele é tetravalente porque pode formar, né, a possibilidade aí de 4 ligações diferentes, dispostas, né, da forma como está apresentado aqui neste quadro. O hidrogênio, pessoal, lembra que ele está no grupo 1 da tabela periódica. Teoricamente, ele tem um elétron na sua camada de valência, portanto, ele é monovalente. O que é isso? Ele pode formar uma ligação química, tá certo? Com ele mesmo ou com outro elemento. O oxigênio e o enxofre estão no grupo 16 da tabela periódica. O que significa dizer? Que ele já tem 6 elétrons na sua camada de valência. Para alcançar a estabilidade química prevista, né, pelos gases nobres através da regra do octeto, é possível, né, o compartilhamento aí com 2 ligações químicas, tá certo? Formar 2 ligações químicas. Por isso que tem o nome aqui bivalente. Outro ponto que a gente pode trazer é nitrogênio e fósforo. São trivalentes. Assim, eles estão no grupo 15 da tabela, já tem 5. Para chegar nos 8, eles podem até formar 3 ligações, ou seja, 3 simples, uma simples e uma dupla, ou uma tripla. Essas 3 configurações são
possíveis. No caso dos halogênios, que são aqueles elementos que estão no grupo 17 da tabela periódica, já tem 7 elétrons na camada de valência. Para alcançar a estabilidade química prevista pelos gases nobres, 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Não estou tratando aqui do hélio, tá certo? Que é o gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Mas desses elementos aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, eles podem formar até uma ligação química com outros elementos por meio do compartilhamento de elétrons. E aí nós entramos agora num contexto bastante importante. Já conhecemos a química do carbono, já conhecemos os princípios estabelecidos por Kerkulé e agora nós vamos conhecer, né, a classificação do átomo de carbono dentro de uma cadeia carbônica. Essas 4 configurações aqui são possíveis. O carbono pode ser primário, se ele estiver ligado diretamente no máximo a um outro carbono. Secundário, ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono. Terciário, ligado diretamente a 3 átomos de carbono. E quaternário, ligado diretamente a 4 outros átomos de carbono. Percebam essa estrutura química que traz alguns exemplos com a identificação de cada um, né, exemplificando cada um desses átomos de carbono. Esses em laranja correspondem todos os átomos de carbono primário, percebam. Em geral, eles vão aparecer na ponta, pessoal, tá certo? E ligado no máximo, como está bem posto aqui, a um outro carbono. Percebam os em rosa, que são os carbonos secundários. Olha esse aqui, pessoal. Esse carbono está ligado a esse aqui da esquerda, em verde, e esse outro aqui da direita. Então, está ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono, portanto, é um carbono secundário. O carbono terciário, esses que estão aqui no triângulozinho verde, está ligado diretamente a 3, gente. Ó, esse aqui está ligado a esse, que está ligado a esse outro aqui. Então, perceba como é fácil, né, essa identificação. Agora que você já percebeu a identificação de um carbono terciário, se você acrescenta mais um carbono, vão ser 4 carbonos ligados diretamente àquele átomo de carbono central. E aí você tem o caso desse amarelinho aqui, ó. Percebam que ele está ligado a esse átomo de carbono aqui, esse outro aqui embaixo verde, esse laranja e esse outro rosa aqui. E aí você tem um carbono tetravalente. Aqui é a estrutura, pessoal, do isooctano. É um outro exemplo que você pode estar treinando para a identificação do tipo de átomo de carbono. Percebam, aqui em verde, nas pontas, são os carbonos primários. Em amarelo, o carbono secundário. Em rosa, o carbono terciário. E o carbono quaternário, esse aqui em azul claro. Pergunto, até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Aí você observa, gente, essas aqui são fórmulas estruturais. Então, quando alguém perguntar para você, ó, isso aqui é uma fórmula estrutural. Toda fórmula estrutural, pessoal, nós podemos representar a sua fórmula molecular. O que é isso, professor? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, nada mais, nada menos, de que a fórmula molecular, ou fórmula bruta, ela vai identificar a quantidade real de átomos que está constituindo aquela estrutura química. Se você fizer a contagem de todos os átomos de carbono que estão presentes aqui nessa estrutura, você vai encontrar 10 átomos de carbono, ao passo que tem 22 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, aqui está a fórmula estrutural, nesse outro lado aqui a fórmula molecular, tá certo? E aqui para você fixar mais ainda a estrutura dos tipos, né, de carbono dentro de uma cadeia carbônica. Aqui tem o carbono primário, esse outro aqui é um carbono secundário. Cuidado que aqui são átomos de hidrogênio, tá? Estamos classificando o átomo de carbono. Então, especificamente, vamos deter o nosso olhar para o átomo de carbono. Pessoal, esse aqui é um carbono terciário. Alguém poderia se perguntar, é um quaternário, mas ele está sendo separado por esse oxigênio, pessoal. Então, esse aqui de cima é um carbono primário, esse aqui de baixo também é primário, e esse daqui vai ser um carbono secundário, porque está ligado a esse e esse outro átomo aqui. Tudo bem? O quaternário... Terciário, não, professor? Perdão, terciário, isso mesmo. Tem outro aqui embaixo. É Bruno, né?
Isso. Bruno está atento. Muito bem, Bruno. E aqui você tem um quaternário, como já está bem colocado aqui, ó. Um carbono, 2, 3, 4 átomos de carbono. Atenção total, pessoal. Quando existir um elemento diferente de carbono, tá certo? Entre átomos de carbono, preste muita atenção nisso, porque isso mais na frente a gente vai ver que se chama heteroátomo. O que é hétero? Hétero é diferente. Átomo, átomo diferente, tá certo? Heteroátomo, átomo diferente. Então, quando ele aparece entre os átomos de carbono, constituindo uma cadeia carbônica, a gente chama isso de heteroátomo. E isso é importante por quê? Porque se não existisse o heteroátomo, esse carbono aqui seria secundário, seria quaternário, concordam comigo? Deixa eu ver se eu consigo apagar metade disso aqui para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou dizendo. Vamos deixar bem claro aqui para que vocês possam visualizar bem. Eu estou supondo, pessoal, que não existisse isso aqui. Esse aqui tivesse ligado diretamente a esse carbono. Então, aí você teria, perceba, um carbono, 2, 3, 4 carbonos. Isso aqui seria um carbono quaternário. Mas quando o heteroátomo está presente, imediatamente ele quebra esse vínculo de ligação direto com o CH3, passando este carbono aqui ter somente ligação direta com este aqui, esse outro e esse outro aqui. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Aí aqui tem uma pergunta. Como seria a estrutura em linhas ou bastão? Aí eu pergunto, primeiro eu tenho que saber o que é uma linha e o que é um bastão no contexto, né, da química orgânica para representação. Linha, pessoal, é como você imaginar uma linha mesmo. Ó. Isso aqui, 2 pontos determina uma reta, né, uma linha. Assim, em zigue-zague. Então, você representando dessa forma, você está seguindo essa identificação aqui para a estrutura, em linha ou em bastão. Então, como você representaria os compostos, né, uma vez que eles estão identificados, né, dessa forma? Então, perceba. Deixa eu ver se eu consigo dar uma afastadinha nisso aqui, pelo menos para eu desenhar do jeito que eu quero que vocês enxerguem. Vamos tirar isso aqui. Primeiro eu vou perguntar para vocês. Cada pontinho desse, pessoal, que está nessa linha aqui, ó, e os pontos de ligação vão representar o carbono para nós. Certo? Então, eles vão representar o átomo de carbono. Então, vamos fazer só uma contagem rápida. Ó. Eu tenho esse carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você faz isso aqui. Ó. 1 já, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pontinho desse ó, é um átomo de carbono. Esses hidrogênios, pessoal, você pode suprimir eles. Não precisa você representar. Neste ponto aqui, que é o carbono 3, 1, 2, 3, vai ter um carbono para baixo, simplesmente você faz isso. Tá torto é porque o professor está com um pouquinho de coordenação motora perdida, tá? Esse outro aqui de cima não tem o que fazer. Você vai botar o traço, o O e liga outro traço aqui. Lembrando, aqui tem um carbono, aqui tem outro e aqui tem outro. Esse aqui não precisa, porque são hidrogênios, então você suprime os hidrogênios. E no penúltimo vai ter um grupo CH3 para cima, outro grupo para baixo. Você faz isso. Essa estrutura, pessoal, acreditem ou não, é exatamente igual a essa estrutura. Hoje em dia, os livros didáticos já trabalham dessa forma aqui. Tudo bem, gente? Então, é uma forma de você representar e ficar bastante claro para que você possa identificar de uma forma correta. Perguntas? Alguém grite aí, sinalize. Não, professor, por mim. Pois não? Até agora não, tá tudo indo bem. Que maravilha, né? Então isso significa dizer que daqui para as 4 horas a gente vai ter terminado o curso todinho, é isso? Vamos embora. Olha aí que maravilha. Então, gente, aqui tem outros exemplos, tá, pessoal? Olha só, já identificado aqui cada um dos átomos. Percebam, essa estrutura é uma fórmula estrutural
Se eu pedisse para você identificar a fórmula molecular, você iria contar cada um dos átomos envolvidos. Aqui nós temos carbonos, temos hidrogênios e temos oxigênio. É só você fazer a contagem, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C8. Quantos hidrogênios? 3, 6, 9, 11, 12, 15, 16. E o oxigênio. Lembra de botar como índice, tá? Baixinho. Então, essa aqui seria a fórmula estrutural. Isso aqui seria a fórmula molecular. Eu vou colocar ele aqui em cima. Não vai pegar tudo porque eu desenhei um por um. Deixa eu ver se eu consigo selecionar tudo. Botar ele aqui em cima. Certo? Se eu quisesse, pessoal, transformar isso aqui naquela linguagem de bastão, né? Que está aqui apresentado. De linha ou bastão. O que é que eu faria? Só fazer a representação, gente. Esse último aqui, você não precisa se preocupar com ele. Você pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ter um dupla O e aqui vai ter um hidrogênio, certo? Pode representar assim. Se não quiser botar o hidrogênio, já subentende que está escondido o hidrogênio ali. Vai ter um metil aqui para cima. Daqui a pouco eu digo que é metil, né? Que não falamos de radical. E 2 aqui. Lembra que os hidrogênios estão tudo escondidinho aqui. Carbono é tetravalente. Então, se já tem um carbono, imediatamente os átomos que estão invisíveis são átomos de hidrogênio. Qualquer outro átomo tem que vir identificando, como aqui, ó, o oxigênio. Tem que apresentar o átomo. Tudo bem? Então, observa, gente, em vermelho, os círculos em vermelho representando átomos de carbono primário, ligado diretamente a um único, tá certo? Aqui, quaternário, está ligado diretamente a 4. Esse verdinho aqui, secundário, está ligado a esse aqui em laranja e esse aqui em azul, certo? Esse carbono aqui é terciário, está ligado a esse aqui, esse outro. Melhor marcar a tintinha que fica melhor de você ver, né? Está ligado a esse e esse outro aqui. Terciário. Tá certo, gente? Independente, pessoal, se a estrutura for assim, dessa forma, ou dessa outra, a classificação é feita da mesma forma. Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem, professor. Maravilha. Pessoal, olha esse outro exemplo aqui, ó, em vermelho, os carbonos primários. Em verde aqui, ó, os carbonos secundários. Só é você fazer a ponte, ó. Tá ligado aqui a esse, tá ligado a esse outro. Esse aqui, secundário. Mesma coisa, ó. Tá ligado a esse, tá ligado a esse outro. Esse aqui também é secundário. Olha para o azul, tá ligado a esse carbono, esse outro e esse outro aqui. Terciário. E assim, a mesma acontece com esse aqui de cima. O vermelho com esses dois verdes estão ligando a esse aqui que está marcado com o T em azul. Ok, gente? No material didático de vocês impresso, vocês deem uma olhada nesses outros exemplos, tá? Para ficar mais claro para vocês. E aí agora nós vamos aprender, pessoal, a classificar a cadeia carbônica. Como nós vamos classificar a cadeia carbônica? Percebam, o carbono forma cadeias carbônicas, ou seja, encadeamento. Essa propriedade é a principal responsável pela existência de milhões de compostos orgânicos. Também isso foi uma observação, né, por Copeland-Kekulé em 1861. Aí decorre disto a definição, né, de uma cadeia carbônica como sendo um conjunto de todos os átomos de carbono e de todos os heteroátomos. Olha aqui, heteroátomo, elementos diferentes do carbono, posicionados entre os átomos de carbono. Cuidado, ó, entre átomos de carbono. Isso fica bem claro quando você observa esses exemplos aqui, constituindo, né, diversas moléculas de qualquer que sejam os compostos orgânicos. Observa, gente, nessa estrutura aqui você tem carbono-carbono, nessa outra você tem só ligação carbono-carbono, o encadeamento. Nessa outra aqui você tem o encadeamento e aparece aqui quem que está aparecendo? Olha aqui, gente,
o elemento diferente que ele está falando aqui, ó. Elemento diferente do carbono, posicionado onde? Entre os átomos de carbono. Nunca esqueçam disso, gente. Ó, tem que estar entre os átomos de carbono. Se ele vier isolado, tá certo? Por exemplo, olha para cá o que eu estou dizendo. Tem um oxigênio aqui, que é um elemento diferente, um heteroátomo. Mas na constituição da cadeia carbônica, ele não está entre dois átomos de carbono. Tá certo? Então, para o estudo da química orgânica, a gente não pode chamar esse oxigênio aqui, tá certo? Como um heteroátomo dentro desta cadeia. Perguntas até aqui? Quando se fala em cadeia carbônica, gente, nós temos duas ideias. A cadeia principal e, vamos dizer, a cadeia secundária, que a gente chama de ramificações. A cadeia principal, gente, uma primeira noção para que você possa entender, considerando que você tenha aí uma cadeia constituída, né, por ligações simples, né, carbonos ligados por ligações simples, é que é a maior sequência de carbonos dentro de uma cadeia. Então, quando você tiver, seja lá o tamanho da cadeia, olha esses exemplos aqui que estão destacados em amarelo, isso aqui constitui, ó, a cadeia principal. E o que vem, vamos dizer, agregado a esta cadeia, a gente chama de ramificação. Tá certo? Em geral, já vou dar uma dica, quando você, na cadeia, identifica carbono terciário ou quaternário, já vimos há pouco que é carbono terciário ou quaternário, o eixo com a sequência de carbono mais longa será a cadeia principal. Tá certo? Identificou o carbono terciário e o carbono quaternário, você sabe decifrar quem é radical, tá certo? Quem é ramificação e quem vai compor a cadeia principal. Vejam que maravilha! Na hora que a gente está realizando a aula, passa um carro de som do lado, mas isso quem faz ao vivo é assim mesmo, né? Então a gente já participa com todo o cenário, participando, isso é maravilhoso. Olha para essa estrutura aqui, gente. Não vamos perder o foco, né? Do carro de som, vai passando o carro do ovo aqui na rua. A gente vai agora identificar, se você está aqui identificando essa estrutura, você tem aqui em verde 1, 2, 3, 4 carbonos, constituindo aí a cadeia principal. E o que sobra é a ramificação. Professor, eu lembro da sua aula passada que você fez, né? Uma identificação, por exemplo, se eu pegasse aqui, vou tentar pintar, isso aqui como sendo, amarelo não está dando para ver aqui, deixa eu ver se tem outra cor. Vamos ver se essa aqui dá para ver. Se eu pintasse isso aqui, ó, como sendo a minha cadeia principal, estaria correto? Lembra que há pouco nós falamos do princípio de Kekulé que fala da... Olha para cá, para a gente não estar perdido no tempo. Aqui, ó, ligações equivalentes. Então, seria exatamente a mesma estrutura. Você só mudou a posição. Cuidado, preste muita atenção nisso. Às vezes acontece exatamente dessa forma. Então, tanto faz eu enxergar da forma que estava pintada, como desse jeito aqui verde, trata-se da mesma representação de composto. A cadeia principal continuaria sendo constituída por 4 átomos de carbono e a ramificação apenas com um átomo de carbono. Perguntas? Menino, ninguém pergunta nada. Ou tá tudo bom, ou tá tudo mal. Por enquanto tá tudo certo, professor. Olha só, gente. Agora nós vamos aprender a classificar a cadeia carbônica, mas nós vamos entender o que seria um radical. Tá certo? Então, radical, gente, é definido como sendo em função da quantidade de átomos de carbono. Então, é preciso que nós possamos nos ater a isso que está posto aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho isto. Olha para cá. Nós temos o prefixo, o infixo e o sufixo. Tá certo? E eu até coloquei o exemplo do meu nome.
o il mais i mais ame. O il seria o prefixo, o infixo i e o ame seria o sufixo. É o antes, o meio e o depois. Isso aqui, que é o prefixo, vai ser o nosso radical, pessoal. E como que nós vamos dizer a nomenclatura para eles? Por exemplo, um carbono, metil. 2 carbono, etil. 3 carbono, propil. Ou seja, met, et, prop vai constituir o radical. E o il seria exatamente o sufixo, o nome que vem depois, certo? E aí você teria o nome, né, dos radicais com base, né, dessa definição que está aqui. Ao prefixo acrescentamos uma terminação il ou ila. Então, um átomo de carbono com a valência livre aqui, a gente chama metil. Met mais il, metil. 2 carbonos, et mais il, etil. 3 carbonos, prop mais il, propil. Só que existe uma outra denominação de carbono, né, na cadeia carbônica com 3 carbonos, que também é propil, gente. Mas tem uma diferença. Que diferença é essa, professor? Você está presente ali, ó, 2 radicais CH3 ligados diretamente ao carbono. Então, essa estrutura iso, pessoal, quer dizer igual, tá certo? Então, isométrica, isômero, é alguma coisa que vai estar igual. Então, nesse caso aqui, isopropil, é que você vai ter na cadeia 3 átomos de carbono, por isso o propil, e iso, porque ligado a esse átomo de carbono central aqui, você tem 2 grupos iguais, que são 2 grupos metis, ligados diretamente a ele. Então, todo composto orgânico que aparecer 2 CH3 ligados a um átomo de carbono, independente do tamanho da cadeia, esse iso vai ter que aparecer. Certo? Vou aumentar mais um carbono. 4 carbono, but. But mais il, butil. Só que existe mais 3 variações de butil. Existe o butil, quando a valência está no carbono secundário, vai ficar sec-butil. Olha para cá, para esse carbono. Ó. Ligado a 1, ligado a 2. É um carbono secundário. Então, sec-butil. Nesse outro aqui, ó, olha, o iso apareceu de novo, gente. Ó, exatamente o que foi mostrado aqui. Ó. CH3, CH3 e o CH. Olha os dois iguais aqui, o iso, a caracterização do iso. E butil porque tem 4 carbonos ao todo. Butil de novo aqui, 4 carbonos. Agora, por que apareceu esse tesse? Tem alguma relação com o terciário, professor? Tem, é exatamente isso. Veja que o carbono aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos terciários, tá certo? Então, 3 átomos de carbono aqui, 3 grupos metis, e esse carbono aqui, o carbono terciário, está ligando esses outros. Tudo bem até aqui, gente? Ô, professor, repete essa parte do isopropil? Iso aqui em cima? Sim. Deixa eu desenhar que acho que fica melhor. Veja só, você tem H3C, CH, CH3. Perceba que tem 3 carbonos. 3 carbonos é o quê? Prop. Mais il, o nome do radical, propil. Só que são 2 estruturas possíveis para propil. Para diferenciar eles, nós vamos observar a posição dos grupamentos na estrutura. Veja, você tem H3C aqui e CH3, que é a mesma coisa. 2 CH3, ou seja, 2 iguais, por isso que vai receber o nome iso. Como tem 3 carbonos, prop mais il, propil. E por que o nome iso? Porque tem 2 CH3 juntos deste CH aqui. O mesmo acontece aqui embaixo, perceba, ó. Tem 4 carbonos, butil. Eita, mas espera aí, tem que diferenciar. Olha lá, o professor disse, ó, CH3, CH3 ligado no CH, 2 coisas iguais, iso. Então, CH3, CH3 diretamente no CH, isobutil. Deu para entender? Obrigado. Maravilha. Professor, Pois não. repita, por favor, sobre o sec-butil. Sec-butil. Até aqui você entendeu o butil, né? São 4 átomos de carbono na cadeia. Então, você tem 1, 2, 3, 4. But mais il, butil.
Agora, tem 4 possibilidades de butil. Como eu vou diferenciar todos? Aí eu vou ou usar o iso, ou o carbono secundário, ou o carbono terciário. Neste caso, perceba que tem uma linha vermelha aqui, neste carbono, ou seja, qualquer outro átomo de carbono ou outro elemento pode chegar e se ligar aqui a ele. Então, essa valência está livre, por isso que é o nome radical, tá certo? Sempre que você ouvir falar em radical, é porque ele está na forma de valência livre. Qualquer outro átomo pode se ligar covalentemente ali e ampliar ou completar aquela cadeia carbônica. Então, nesse caso aqui, se você olhar, ó, esse carbono está ligado a 2 carbonos, que é um carbono secundário, então. Por isso, sec-butil. Nessa mesma linha de raciocínio aqui embaixo, ó, esse carbono aqui está livre, mas ele está ligado a 3. Então, ele é um carbono terciário. Portanto, é um terci-butil. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigado. Agora, um outro radical bastante importante que aparece é esse aqui, ó, que é o anel aromático, tá certo? O anel aromático, pessoal, é fácil de você identificar ele. O nome já está dizendo, é um anel, ou seja, uma figura fechada, que tem 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 duplas ligações alternadas. Esse composto aqui poderia ser representado assim também, ó. Com um anelzinho aqui no meio. Ou mostrando os átomos de carbono. Seria a mesma coisa. Tá certo? Olha o exemplo de cima. Olha o exemplo da lateral. Qual a diferença? Olha para cá. Aqui você tem um radical direto aqui, ó. Tá livre diretamente no anel. Aí chama fenil. Já o de baixo, você tem um CH2 ligado direto no anel. Aí a gente chama de benzil. Tá certo? O nome do radical. Fenil não tem o CH2. Benzil tem o CH2. Ambos têm em comum o anel aromático, chamado de anel benzênico. Tá certo? Anel benzênico ou anel aromático. Tudo bem, gente? Tranquilos? Professor, uma dúvida. Sim, pode falar. Quando você fala anel aromático, tem a ver com aroma, tipo uma molécula aromática, Sim, é isso? tem esses anéis, geralmente vão gerar compostos, né, que pode ter aromas, tá certo? Mas não é uma denominação, vamos dizer assim, geral para isso. Pode ser que tenham compostos que na sua estrutura tenha, sim, anéis aromáticos, mas outros pode ser que não guardem relação nenhuma com aromas, tá certo? Mas pode sim existir. Tudo bem? Porque a questão de aroma é mais para os ésteres, que a gente vai ver mais adiante, que tem aroma de essência de baunilha, de limão, tá certo? Abacaxi. Então, isso são mais esses compostos que vão trazer essa ideia. O aromático é mais comum a gente encontrar, pessoal, para substâncias cancerígenas, perigosas, coisas perigosas. Tá certo? Para o meio ambiente e para o ser humano. Tudo bem? Sim, professor. Valeu. Aqui só um exemplo para a gente fixar. Vamos nos ater apenas às imagens. Aqui está bem claro, né, gente? Um único átomo de carbono, met mais il, radical metil. Nesse outro aqui de baixo, ó, 3 átomos de carbonos, direto. 3 prop mais il, propil. Oxe, professor, não poderia ser o isopropil, o senhor não falou nisso agorinha? Você não falou nisso agorinha? Olha o E. 3 também. Propil. Mas por que apareceu o iso aqui, gente? Olha lá o CH3 aparecendo, ó, os dois iguais, ó, iso. Está na posição iso, ligado diretamente, ó, 3 átomos de carbono e esses aqui estão na posição iso. Podia estar aqui, podia esse outro estar aqui desse lado, não importa. Isopropil. Já esse outro aqui, gente, 4 átomos de carbono, but mais il, butil. Eita, mas o professor disse que tem 4 possibilidades de butil. Como é que eu vou diferenciar? Pelo tipo de carbono ou pelo iso? Iso não pode ser. Oxe, professor, você me disse agora que tem CH3 aqui e CH3 que são 2 iguais, mas eles têm que estar direto nesse aqui, ó. Não é o que está acontecendo. Está acontecendo aqui o que, gente? Você tem esse carbono aqui, ó,
está ligado a esse e está ligado a esse, ou seja, é um carbono secundário, por isso que tem sec-butil, tá certo? E esse outro aqui, perceba, gente, 4 carbono butil. E o iso, olha aqui, ó, o CH3 com CH3 diretamente nesse carbono do CH. Então, a posição isobutil, tá certo? Aqui em cima tem outro isopropil, mesma coisa, ó, o CH3 ligado direto, isopropil. Olha aqui o anel direto, sozinho ele, fenil. Se tivesse um CH2 aqui do lado, continuava fenil, gente? Desse jeito Não. aqui, ó. Continuava o quê? Benzil, né? Então, benzil. E tem esse grupo aqui, ó, que é quando tem 2 carbonos com uma dupla ligação. Embora não tenha mostrado lá, mas existe esse radical e ele se chama vinil. Guarda a relação com aqueles discos de vinil. Vocês lembram do disco de vinil, aquele grandão que nas vitrolas? Lembram dele? Guarda a relação com isso, tá? E aí, nós chegamos agora na classificação da cadeia carbônica. Como classificar uma cadeia carbônica, pessoal? Tranquilo, nós vamos classificar em aberta, que é sinônimo de acíclica ou alifática. Vamos classificar em fechada ou cíclica e em mista. Dê uma olhadinha, pessoal, nesse esquemazinho aqui ao lado. Imagine que você tem um barbante. Imagine que você pega essa ponta desse barbante e une a essa outra, formando isso aqui. Imagine que você tem esse barbante unido a esse outro aqui que está amarrado. São 3 estruturas. Quando as pontas não se juntam de jeito nenhum, a cadeia é aberta, ou acíclica ou alifática. Quando você une essa ponta com essa outra, formando essa imagem aqui, fechou. Ou seja, uma cadeia carbônica fechada ou cíclica. E quando você tem uma parte aberta com a parte fechada, você tem uma cadeia mista. Apresenta extremidade livre e ciclos, tá certo? Como você vai classificar que ela é aberta? Tem 3 formas. Quanto à disposição dos átomos. Então, quanto à disposição dos átomos, você vai lembrar na sua mente do conceito de carbono terciário e quaternário. Se existir na estrutura carbono terciário e quaternário, vai ter radical, vai ter ramificação, portanto, a cadeia será ramificada. Então, tem que ter, no mínimo, 3 extremidades na cadeia, tá certo? Olha para cá um exemplo do que eu estou dizendo. Aqui, pessoal. Percebam, isso aqui é um carbono terciário. Portanto, isso aqui é um radical. Portanto, é uma ramificação. A cadeia é ramificada. Se não tiver, só tiver 2 extremidades, se não tiver carbono terciário e carbono ou carbono quaternário, tá certo? Aqui deveria ter um I ou. Aí você tem cadeia normal. Então, pode ser normal ou ramificada. Outra forma, quanto ao tipo de ligação. Nós já vimos que a ligação pode ser simples, dupla e tripla. Tá certo? Se tiver entre os carbonos, olha, cuidado, ó, entre os carbonos. Se tiver entre os carbonos, ligação dupla ou e também ligação tripla, insaturada. Se só tiver ligação simples, saturada. Então, quanto ao tipo de ligação, saturada ou insaturada. Insaturada, se entre os carbonos tiver pelo menos ligação dupla ou tripla ou as 2 coisas. Tá certo? Saturada, quando só tem ligação simples. Quanto à natureza dos átomos, aí você vai lembrar do conceito de heteroátomo. Se tiver o heteroátomo, quem é heteroátomo, gente? Olha o Snoopy aqui. O Snoopy para lembrar para você do enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Se aparecer esses elementos entre átomos de carbono, heterogênea. Se não, homogênea. Daqui a pouco a gente põe exemplo para ficar mais claro. Se for fechada, pode ser não aromática, que é sinônimo de alicíclica ou cicloalifática, e pode ser também aromática. Essa classificação segue basicamente o que foi visto para as cadeias abertas. Então, quanto ao tipo de ligação, pessoal, nós vamos ter saturada ou insaturada. Insaturada, se tiver dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono.
Quanto à natureza dos átomos, é a mesma coisa, ó. Homogênea ou heterogênea. Aqui coloca-se o nome homocíclica ou heterocíclica por se tratar de uma figura fechada, que é sinônimo de cíclico. Mas o conceito é o mesmo, gente. Com heteroátomo, se o Snoopy, né, não necessariamente todos esses elementos, mas pelo menos um desses elementos aparecer entre os carbonos, você tem uma cadeia heterocíclica heterogênea. Se não, homocíclica homogênea. Aromática, olha, tem a ver com o anel aromático que você mostrou há pouco? Total. Se tiver só um único núcleo aromático, um único anel, mononuclear. Se tiver mais de um, polinuclear. Por exemplo, essa imagem aqui só tem um único anel, então ele é mononuclear, certo? Perguntas até aqui, gente? Ô, professor, no caso, o Snoopy significa O Snoopy é os só para elementos você que lembrar podem- da figura e associar os elementos químicos que podem ser considerados heteroátomos se estiverem entre os átomos de carbono. Enxofre, Quando tem nitrogênio, um único oxigênio e anel é o fósforo. quê? Como? Quando se tem um único anel é o quê? Mononuclear. Só tem um único anel. Polinuclear, mais de um anel. Tudo bem? Vamos adiante. Agora os exemplos, gente. Olha para cá, para essa cadeia, pessoal. Eu posso pedir para você... essa estrutura aqui, escreva ela no formato de bastão e linha. Como que você faria? Só é representar. Ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2. Aí aqui, bota o oxigênio, né? Pronto, pode desenhar assim. Certo? 1, 2, 3, 4. E entre aqui os oxigênios. Não precisa botar hidrogênio nenhum. Escreva a fórmula molecular. Você vai contar quantos carbonos tem e quantos hidrogênio. Tá certo? Então, aqui, a estrutura, a fórmula molecular, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, 3, 5, 5, 10. E um oxigênio. Tá aqui a fórmula molecular. Esse carbono aqui é primário, secundário, terciário, quaternário, é o quê? Esse carbono aqui. secundário. Esse aqui, gente, Primário. primário, só está ligado direto a Primário. um. Esse aqui também só está ligado direto a esse. Cuidado que tem um heteroátomo aí atrapalhando a vida, tá? Então, primário, 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 primário. Se não tivesse o oxigênio, aí mudavam. Os dois do meio seriam secundários. Tá certo? Então, a pergunta é, essa cadeia é aberta, que ela é sinônimo de acíclica, olha para cá, ou alifática, certo? Ela é aberta, ela é normal ou ramificada? Aí você vai lembrar, tem carbono terciário em algum canto aqui? Não. Então, se não tem, ela é normal. Saturada ou insaturada? Você vai lembrar do tipo de ligação. Dupla ou tripla, ou as duas aparecendo entre os carbonos, insaturada. Se não, saturada. O tempo todo aqui, todo mundo simples, ó. Então, ela é saturada. Homogênea ou heterogênea? Perceba, tem um heteroátomo, um átomo diferente no meio dos carbonos. Tem um heteroátomo. Portanto, o que você chega à conclusão? Que esta cadeia é aberta, esta cadeia é heterogênea, saturada e normal. O exemplo de baixo. Qual é a diferença do primeiro exemplo para o segundo? Quem poderia dizer? Qual é a única diferença? As ligações. As ligações entre os carbonos. Então, perceba, apareceu dupla ou tripla entre os carbonos. Entre os carbonos. Aí vai insaturada. Mas o resto continua aberta, que é sinônimo de acíclica ou alifática, heterogênea por conta do heteroátomo e normal porque não tem carbono terciário nem quaternário. Ok, gente? E aqui tem vários outros exemplos. Olha o tamanho dessa cadeia, gente.
Olha o tamanho da cadeia. E nesta cadeia, nós temos uma coisa bem interessante nela, que é uma dupla ligação. Logo no início da aula, se vocês depois voltarem esse vídeo para assistir, vão ver que eu disse que a cadeia principal é a que contém uma sequência maior de carbonos. Tá certo? Quando aparece ligação dupla, esse conceito ainda assim é válido. Só que tem uma ressalva muito importante e você não pode esquecer disso. A cadeia principal deve incluir a dupla ligação. Você não pode deixar, em hipótese alguma, ela de fora. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, olha aqui, ó, essa possibilidade de cadeia que foi configurada com 2, 4, 7 átomos de carbono. Aqui tem 2, 4, 6 átomos de carbono. Tá certo? Alguém vai perguntar, não era a maior quantidade de carbono na sequência, professor? Quando tem dupla ligação, essa história muda. Pode ser que tenha menos. A regra maior é, em hipótese alguma, deixe a insaturação, seja uma dupla, seja uma tripla ligação, fora da cadeia principal. Aqui excluiu ela, ó. Então já descarta, não tem sentido. Nessa outra aqui, ó, 3, 6, incluiu ela. Não poderia ser uma cadeia também, professor? Podia, só que tem uma outra segunda ressalva. Veja, aqui tem 6 átomos de carbono, aqui também. Aqui incluiu a dupla, aqui também. Mas qual é o detalhe? Aqui, pessoal, ficaram 2 radicais de fora. Aqui só ficou 1. Ganha o que ficar mais de fora. Então, olhando para essa cadeia, classifique ela, por favor. Ela é aberta? Correto. Não tem, em momento algum, isso aqui, ó, é o tempo todo livre, não se fecha de jeito nenhum. Certo? Ela é homogênea? O que é homo? Homo é coisa igual. Tem somente átomos iguais, tem somente átomos iguais. Não apareceu um heteroátomo em canto nenhum. Senão seria heterogênea. Insaturada. Perfeito. Olha a dupla ligação entre os carbonos aqui. Insaturada. Ramificada. Tem carbono terciário ou quaternário? De cara você já está vendo que tem algo pendurado aqui. Que são as ramificações. Então tá aqui, ó, um carbono terciário, outro carbono terciário. Então você tem uma cadeia que é ramificada. Tá certo? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem, professor. Aqui tem outro exemplo. Ó. Segue o mesmo princípio da cadeia principal. Tá aqui ela. Tá aqui uma ramificação. A cadeia é aberta. A cadeia é homogênea. Não tem heteroátomo em canto nenhum nela, entre os carbonos. Saturada, não tem dupla nem tripla ligação em canto nenhum, então ela é saturada. E ramificada porque esse carbono aqui é terciário. Então isso já vai indicar que a cadeia principal vai conter esse carbono terciário e o que vai ficar aqui pendurado, né, é a ramificação. Tá certo? Pendurado para nós é que vai ficar ligado na parte de fora, constituindo a cadeia Saturado secundária. é quando não... Pode falar. Saturado é quando não tem o quê? Dupla ou tripla ligação entre os carbonos. Tá. Tranquilo? Olha o exemplo de baixo, mesma coisa, gente. Olha a cadeia principal como ficou interessante. De cara você podia pensar nessa, né? Quantos carbonos tem ela? 2, 4, 6. Mas se você pegar esse zigue-zague aqui como ele fez, ó, vai dar uma cadeia com 3, 5, 8 carbonos. Então não tem o que pensar. Ela é a maior. Esse exemplo aqui é muito bacana para você ver que a cadeia principal nem sempre vai aparecer assim, linear. Ela vai ter zigue-zague, vai ter diversos formatos. E ainda deixou, pessoal, 1, 2, 3 radicais. Um radical metil, outro metil e um etil. Certo? Então aqui a cadeia aberta, homogênea, saturada e ramificada. Ambos exemplos têm a mesma classificação. Tranquilos? Tem mais alguns exemplos aqui, gente. Você pode, ó, identificou aqui em azul. Você pode pensar aí diversas configurações, mas essa daqui
é a que vai trazer 4 ramificações. Veja outras possibilidades aqui, ó. Deixou 3 ramificações, essa daqui deixou somente 2 ramificações. Professor, mas não tem a mesma quantidade de carbonos? Tem, mas ainda agora nós falamos que tem que deixar a maior quantidade de ramificações para poder ser a cadeia principal válida. Tá certo? Então aqui, aberta, homogênea, saturada e ramificada. Ramificada tem carbono terciário em algum ponto da molécula. Saturada não tem dupla nem tripla ligação, só tem simples entre os carbonos. Homogênea não tem heteroátomo, não tem o SNOOP, né? Não tem o SNOOP entre os carbonos. Tranquilo? E a cadeia, como já está aqui, aberta, acíclica ou alifática, que são sinônimos. Veja esse exemplo aqui, ó, da vanila, que é um aminoácido codificado pelo código genético, sendo, portanto, um dos componentes das proteínas dos seres vivos. Olha, gente, que estrutura bacana para você analisar. Já vou chamar a atenção nisso aqui. Ninguém perguntou ainda, mas eu vou perguntar, porque em bioquímica vocês vão usar muito isso. Esse tipo de ligação aqui, gente, é para mostrar que a ligação está efetivamente, se estivesse no espaço, estaria na frente do plano do papel. Se fosse para trás, você representaria assim, ó, com os risquinhos, certo? Então, imagine esse triângulo fechado, só com um monte de risquinho aberto. Então, a ligação para trás do plano seria representada assim, e para frente do plano do papel, representado cheio desse jeito. Nas estruturas, né, de aminoácidos, vocês vão ver muito isso quando forem estudar bioquímica. Então, a cadeia aqui, gente, é aberta, não tem o que pensar. Homogênea. Tá correto, pessoal? A cadeia homogênea. Quem poderia aí falar, argumentar? Cadeia homogênea está aberto? Tá correto isso? Não. Não? Por quê? Não, tá professor, certo, por conta que tem... Porque o NH2, ele não tá na cadeia principal, ele é uma ramificação. Não, mas aqui a gente não está falando de ramificação. Aqui a gente Porque está não falando... tem, porque não tem nenhum heterogêneo entre 2 carbonos. Não tem... Isso, eu falei isso também. Vamos, Com completa. heteroátomo. Isso, completa o que você falou com o que a menina lá falou também. Não tem um heteroátomo ligando entre os carbonos. Perfeitamente, pronto. Então é isso. Aí você pode dizer, oxe, professor, o SNOOP não está por aqui, olha o oxigênio, olha o nitrogênio, mas não estão entre os átomos de carbono. Tá certo? Então, os candidatos a heteroátomos seriam nitrogênio, oxigênio e oxigênio. Mas o que acontece? Eles não estão entre os átomos de carbono. Essa é a grande sacada. Então, essa cadeia, sim, é homogênea. Tá certo? Agora, se esse oxigênio aqui, porventura, viesse aqui neste lugarzinho aqui, outra conversa. Ele passaria na cadeia carbônica, assumir o papel de um heteroátomo. Saturada. Por que é saturada, gente? Ou por que não é? Diz aí. Porque contém dupla ligação. Aí, por que contém dupla é saturado? Não. Professor, mais uma vez, porque não está entre o átomo de carbono. Perfeitamente. Olha, insaturada tem que ter dupla ou tripla ligação. Mas para se tornar insaturada de verdade na constituição da cadeia, essa dupla tinha que fazer parte da cadeia. E não está fazendo. Então, essa dupla tinha que estar aqui, ó. Ou aqui, ou em qualquer outro canto. Aqui. Tá certo? Lembrando que a dupla está em qualquer um desses outros lugares, tinha que rever a tetravalência do carbono. Não pode infringir, em hipótese alguma, ninguém nunca me apareça com um átomo de carbono com 5 ligações, porque isso não existe. Tá certo? Então, está correto a forma como está classificada. No caso da aspirina, que é um remédio que contém como substância ativa o ácido acetil salicílico, o AS, gente. Eu adorava, quando era criança, fazer uso, chupar aqueles ASzinho rosinha. Só que acontece, depois de grande, desenvolvi, hoje eu sou alérgico às formulações que tem
o ácido acetil salicílico. Então, incha os olhos, tá certo? Então, isso é extremamente perigoso. Então, tá aqui, é um anti-inflamatório não esteroide que serve para aliviar a dor e baixar a febre em adultos e crianças. A estrutura química está aqui representada. E aqui você tem, olha uma coisa interessante que não tinha aparecido ainda, ó. Uma cadeia o quê? Mista. Aparece isso daqui agora, gente, ó. A parte aberta com a parte fechada. Que é exatamente aqui, olha a parte fechada e a parte aberta. Aí eu pergunto, é uma cadeia mista, homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Tá correto? Quantos heteroátomos você enxerga ou vocês estão enxergando nessa estrutura? Um, né? Porque poderia se pensar que era esses aqui, e esses aqui, e esse aqui, mas eles não fazem parte da cadeia, tá? Quem falou, foi o Saulo que falou anteriormente? Estou tentando associar a voz, tá? Professor, acho que Saulo não está nessa cadeira. Como é seu nome? Foi você que falou. É Guedes. Guedes, isso mesmo. Então, como o Guedes bem explicou, né, anteriormente, esses átomos de oxigênio aqui, ó, não estão participando da cadeia, não estão entre os átomos de carbono. Então, eles não são considerados, a título de cadeia carbônica, heteroátomo. Apenas esse aqui, ó, é o heteroátomo. Pelo fato de ter só esse, não importa a quantidade, passa a ser heterogênea. Saturada ou insaturada, gente? Aqui está insaturada. Será que está correto? E se tiver correto, quantas insaturações tem nessa estrutura? 3, professor. 3 são as que estão fora do anel, considera, ou apenas as que estão no anel? Apenas as que estão no anel. Isso aqui é um anel aromático, um anel benzênico, né, gente? Ó, anel de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 duplas alternadas. Anel aromático. Se eu perguntasse ainda, essa cadeia é aromática ou não aromática? Aromática. Já tá aqui. Porque ó. contém um anel benzeno. Isso, aí eu perguntasse mais ainda, é mononuclear ou polinuclear? Mono. Porque só só tem um anel aromático. Exatamente, só tem um único anel aromático. Perfeitamente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então vamos adiantar. Esses exercícios, lembrando que nós já fizemos eles em sala de aula, vocês vão olhar com calma, tá, gente? Depois a gente pode marcar uma aula só. Professor, a aula vai até que horas? Teoricamente, às 4. Tá. Tá certo? Então vamos seguir aqui esses exemplos. Vou passar só para que vocês possam ficar com eles na gravação, certo? Esses outros exercícios aqui. Aqui está mais exemplos de cadeia mista, ó, que são cadeias carbônicas que apresentam na sua estrutura extremidades livres e ciclos, tá? Então, olha para cá um monte de cadeia mista, gente. Aqui, ó, cadeia mista, heterogênea, tá aqui o heteroátomo. Cuidado, oxigênios, nitrogênios, enxofres, fora da cadeia, não dão ideia de heterogeneidade, tá certo? Tá aqui, ó, insaturada, ó, tá aqui, ó, as duplas ligações caracterizando a insaturação e aromática por conta do anel aromático. Tem os outros exemplos aqui que vocês podem ver também, ó, cadeia aberta, homogênea, cuidado, olha, o nitrogênio, os oxigênios que estão aqui, ó, não fazem parte da cadeia, não estão entre os átomos de carbono, por isso que aqui está homogêneo. Saturada, essa dupla ligação que está aqui não está entre os carbonos. Portanto, você tem saturação. Ramificada, está aqui ó, um carbono terciário. Certo? Carbono terciário. Gente, esse carbono aqui, ele é o quê? Primário, secundário, terciário, quaternário é o quê? Esse aqui, ó. Secundária. Isso. Cuidado que aqui é um nitrogênio, né? Cuidado que aqui é um nitrogênio. Se fosse outro carbono, aí ele passaria a ser terciário. Tá certo? Então, tá aqui outro exemplo de cadeia mista também. Aqui tem outro exemplo. Vocês podem olhar com bastante calma. Nós já resolvemos isso aqui em sala de aula. Vou deixar aqui para vocês checarem, fazerem as observações de vocês.
E aqui tem um monte de exercício que eu não vou passar eles agora, que a gente vai discutir posteriormente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, onde é que está o próximo nível que a gente já passa direto para eles. São exercícios de todos esses conteúdos, tá, gente? Que nós estamos vendo até agora. Aqui tem mais exercícios. Vou deixar porque quando você estiver vendo o vídeo, vocês já vão olhando com bastante calma. Aí esse vídeo vai estar disponível, você manda pra gente? Se Deus é maior, quando terminar, o de Química Geral deu certinho. Eu verifiquei, já estou convertendo, só que fica muito grande. Aí eu vou mandar direto para o YouTube e compartilho o link com vocês. Okay. Aqui, mais exercício. Perguntas, pessoal? Se não tem perguntas, vamos continuar. Então, o que são hidrocarbonetos e como se classificam? Pessoal, hidrocarbonetos é o primeiro grupo, né, dentre tantos outros que existem na química orgânica, que nós vamos estudar. E ele vai servir de base para todos os outros. Hidrocarbonetos, já está dizendo, são aqueles compostos orgânicos em cuja constituição, né, existe apenas 2 átomos diferentes, que é o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Por isso o nome hidrocarboneto. Então, o grupo funcional é representado por esses elementos aqui, carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos, pessoal, eles podem ser alifáticos e aromáticos. Alifáticos quando está se tratando da cadeia aberta, e se a cadeia estiver fechada, recebe esses nomes que estão aqui apresentados, tá certo? Então, cadeia aberta, você vai ter lá alcanos ou parafinas, alcenos ou olefinas, alcinos ou alquinos, e tem os alcadienos ou dienos. Vamos observar logo essa estrutura que está aqui apresentada. Olha só, gente. Você vai ter o nome do hidrocarboneto seguindo a seguinte sequência. Você vai ter o número de carbonos, mais o tipo de ligação com a terminação oxigênio do hidrocarboneto. Vocês lembram há pouco que eu falei prefixo, infixo, sufixo. Prefixo vai dizer lá a quantidade de carbonos, mais o tipo de ligação, simples, duplas ou tripla. Agora preste atenção, anote aí no caderno, anote na sua caixa mental o que eu vou dizer. Quando tiver, pessoal, ligação simples, você vai usar o infixo an. Quando tiver ligação dupla, em. E quando tiver tripla, in. Então, an, en, in. Então, sempre que o hidrocarboneto só tiver constituído ligação simples, vai aparecer um an, mesmo que você não queira. Dupla, vai aparecer um en. Eu não peguei muito bem. Oi? Eu repetir mais uma vez. Vou repetir. Ó, quando tem a ligação simples entre os átomos de carbono, você vai usar o infixo an. Quando tem dupla ligação, en. E quando tem tripla ligação, in. Então vai ficar an, en, in. Tá certo? A ordem alfabética, né? As vogais A, E, I, O, U. Então você tem an para a ligação simples, en para a ligação dupla e in para a ligação tripla. Quando que você vai saber que está diante de um alcano, quando tem simples, alceno, quando tem dupla, alcino, quando tem ligação tripla, e alcadieno. Olha, gente, o que é di? Di 2 vezes. Em 2 vezes de uma dupla ligação. Vamos aprender as coisas com base na língua portuguesa. Ó. Di, 2. Em, dupla ligação. Então, tem 2 duplas ligações nesse tipo de composto aqui. Tá certo? Aqui são as fórmulas gerais para cada um desses compostos. Já sabemos que os hidrocarbonetos envolvem carbono e hidrogênio. Então, em todos vai aparecer carbono e hidrogênio. O que vai mudar é o tipo de carbono e hidrogênio em função do tipo de ligação que vai estar, nos quais esses átomos vão estar formando. Tá certo? Então, por exemplo,
Quem é N em todas essas estruturas? O N, pessoal, vai indicar a quantidade de carbonos que tem na estrutura. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. Butano. Quando eu falo butano, vocês acham que tem quantos carbonos nessa estrutura? 4. 4. Está aqui bem claro o prefixo but. Então, se apareceu but, é porque aqui é 4. Como seria essa estrutura? C4, no lugar de N, coloca 4, H, 2 vezes o valor do N mais 2. Então, 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Então, essa é a fórmula molecular do alcano chamado butano. Daqui a pouco a gente aprende a dizer esse nome aqui na íntegra, tá? Por hora eu estou fazendo referência só para descobrir essas fórmulas. Pessoal, se eu dissesse pentano, quantos carbonos iria aparecer na estrutura desse alcano? 5. 5. Alcano é sinônimo de parafina. Quando a gente fala em parafina, gente, lembra das pranchas? Lembra de vela? Vela que a gente acende para fazer oração, quando falta energia. Pronto. Parafina, aqui dali são alcanos. Tá certo? Então aí, quando for 5, C5, H, aí 2 vezes 5, 10 mais 2, 12. Perfeito. No caso do alceno, é a mesma coisa, só que você tira o 2. Olha para cá. Deixa eu marcar, né? Mesma coisa, ó. Só que não vai ter o 2, ó. Aqui. E no alcino é a mesma coisa, CnH2n. Só que agora você tira o 2, ó. Mais 2, despreza o 2 e subtrai o 2. Alcano, alceno e alcino. Essa operação matemática guarda relação com o tipo de ligação. Simples tem mais. Dupla tem um pouco menos que a simples. E a tripla tem menos do que todas elas. Tá certo? Então, digamos, pessoal, que aqui você tivesse um composto com 4 carbonos para um alceno. Qual seria a fórmula? 4 carbonos para um alceno. C4, H. 2 vezes o N, que é 4. 2 vezes 4, 8. Está aqui a fórmula molecular de um alceno. Que alceno seria esse, que tem 4 carbonos? Qual prefixo iria entrar quando tem 4 carbonos? Met, et, prop, but. But. Tá certo? Agora, um alcino que tem 3 carbonos. Como seria a fórmula? Prop. Aí prop, né? Então seria, a fórmula aqui seria C3, H, 2 vezes o 3 dá 6, 6 menos 2, 4. Então, o N, gente, é o número de carbonos na cadeia carbônica. Tudo bem? Daqui a pouco a gente aprende a dizer a nomenclatura. Já aprendam que a ordem é essa. Prefixo, infixo, sufixo. O sufixo é sempre a terminação que vai identificar para nós qual o grupo funcional que está trabalhando. No caso aqui, com termina em O, é um hidrocarboneto. O tipo de ligação, simples, dupla ou tripla. Simples, an. Dupla, en. Tripla, in. E o início é quantos carbonos vão ter lá na cadeia principal para você identificar. Se tiver ramificação na cadeia, antes disso daqui, tem que colocar a ramificação seguindo a ordem alfabética. Por exemplo, se tiver metil, etil, propil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil, depois o metil, depois o propil. Tá certo? Daqui a pouco a gente acrescenta isso daí. O aromático aqui lembra o benzeno, que é o anel benzênico, certo? E a cadeia fechada pode ser ciclano, do mesmo jeito, gente. Fechada, por isso que bota o nome ciclo. Tá certo? An, do mesmo jeito, porque só tem ligação simples. En, ligação dupla. E in, ligação tripla. Tá certo? Entre os carbonos, tá, gente? Entre os carbonos. Perguntas até aqui? Olha essa estrutura, gente. Só tem carbono e hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio.
Qual é o grupo funcional? Hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Tá certo? Próxima pergunta que eu vou fazer. Esse composto aqui é um alcano, um alceno ou um alcino? Você olha para o tipo de ligação. Se só tiver ligação simples, alcano. Se tiver ligação dupla, pelo menos uma, como aqui, alceno. Se tiver pelo menos uma tripla, alcino. Se tiver duas duplas, alcadieno. Di porque são duas vezes a dupla ligação. Dien. Ok? Esses nomes eu não vou mostrar agora, tá certo? Então, esse aqui seria o butano, o but 1-eno ou 1-buteno, pente 2-ino ou 2-pentino, buta 1,2-dieno ou 1,2-butadieno. A gente vai apresentar nas próximas telas como dizer o nome desses compostos. Tranquilo, gente? Aqui é só para exemplificar mais o que foi dito na tela anterior. Ó. Cadeia normal, prefixo, que tem o número de carbono da cadeia principal. Chamei cadeia principal de CP. Infixo está relacionado à saturação. Ligação simples, an, alcano. Dupla, en, alceno. Tripla, in, aqui está errado, alcinor. Tá certo? Alcino. E o sufixo é o grupo funcional. Só tem carbono e hidrogênio. Bota O no final. Gente, os hidrocarbonetos apresentam algumas propriedades bastante importantes. Eles oxidam-se facilmente, ou seja, oxidar dá elétrons, tá certo? Reação com oxigênio, libera calor, tem alta estabilidade termodinâmica, são extraídos da natureza na forma de petróleo e gás natural, tá certo? Então, quando se fala em hidrocarboneto, lembra logo desses combustíveis aqui, ó, petróleo e gás natural, combustíveis fósseis, ou seja, perigoso para o meio ambiente, né? Traz drásticas consequências ao meio ambiente, tá certo? E se tiver uma cadeia ramificada, é só fazer tudo igual, só que antes falar dos radicais, seguindo o que eu tenho que dizer aqui, ó, a ordem alfabética, ó. Segue a ordem alfabética. Ok? Quem é a cadeia principal, gente? Tem que ter maior quantidade de carbonos sequenciais, se houver ligação dupla ou tripla, tá certo? Que contenha se houver dupla ou tripla ligação. Gente, se não tem dupla ligação nem tripla, a cadeia maior é a que comporta a maior quantidade. Prestem atenção nos carbonos terciário e quaternário, porque eles são um norte para que você identifique corretamente a cadeia principal. Tá certo? Uma outra coisa, tem dupla e tem tripla ligação, ou tem uma ou tem outra, não esquece que a cadeia principal tem que incluir a dupla ou a tripla ligação, ou as duas, se existirem, na cadeia. Certo? Em relação a grupos funcionais, eu já vou deixar isso aqui chamando a atenção para você. Priorizar o grupo funcional e a extremidade mais próxima da insaturação. Para que isso? Para dizer a nomenclatura. Então, para dizer a nomenclatura, tem que prestar atenção exatamente nisso. Você não pode, em momento algum, esquecer das prioridades. Tem dupla ligação ou tripla, ou um outro grupo funcional que a gente vai ver depois, cetona, aldeído, ácido carboxílico, prioriza essas identificações para que você possa dizer, conforme a IUPAC recomenda, o nome correto para aquele composto que você está identificando. Radicais também devem receber a menor numeração. Então, a gente vai ter que numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Numera para a direita, começando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Temos que observar as prioridades. Tá certo? Usar os termos di, tri, quando tem repetição. Por exemplo, 2 grupos metis apareceram na estrutura. Eu não vou dizer metil, metil. Aí eu digo dimetil, trimetil. Tá certo? Para simplificar a nomenclatura. E se tiver uma cadeia fechada, você vai botar o nome ciclo
e segue todas as regras como já estão aqui apresentadas. Tá certo? Vamos brincar um pouquinho com a nomenclatura para que isso fique mais claro. Eu vou pegar somente esse composto aqui. Deixa eu duplicar essa tela, que fica melhor. Deixa eu dar um corte aqui. Vou deixar só o composto, tá certo? Para a gente se ater a ele. Não olhe para isso aqui não, tá? Não vai ter como eu apagar isso aqui agora. Vamos olhar só para a estrutura. Gente, aqui vocês precisam ter bastante, mas bastante atenção mesmo. Olha isso. Primeira coisa que tem que fazer é identificar a cadeia principal e as ramificações. Quem é a cadeia principal? Nesse caso só tem ligação simples. Então você vai identificar a maior quantidade de carbonos sequenciais, numa sequência. Certo? Então observa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto que sobrou. Agora tem que numerar. Vou numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Ora, se eu começar daqui, gente, 1, cadê o lápis? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou numerando desse jeito. Agora eu podia numerar o contrário. Ó. Acho que ele não vai deixar eu escrever aqui em cima. Vamos tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, qual a ordem correta? A direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Aí você vai olhar para os radicais. Qual a numeração mais perto que foi recebida? 1, 2, olha, o primeiro radical aqui apareceu no 3. Se eu olhar nesse sentido, o primeiro radical aparece no 4. Qual é a ordem correta, professor? Você está me deixando louco, eu estou quase doido, não estou entendendo mais nada. A ordem correta é receber a menor numeração. Então, a ordem correta, gente, é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o primeiro radical recebeu a numeração 3. Se eu olhasse no sentido contrário, o primeiro radical iria receber a numeração 4. Então, tem que ficar mais perto. Olha o que está escrito aqui. Está escrito aqui, ó. Radicais também devem receber a menor numeração. E agora, vamos começar a nossa brincadeirinha daqui, ó. Seguindo a ordem. Tem radical? Tem. Então, diz o nome dos radicais primeiro. Aqui você tem, gente, um radical com um carbono. Como é o nome dele? Radical com um carbono, como é o nome? Met. Então, aqui vai ser metil, né? Metil. Com 2 carbonos. Prop. 2 carbonos. Etil. Etil. 3. Propil. Propil. Pronto, fez isso? Agora a gente vai começar seguindo a ordem alfabética. Qual foi o número que apareceu o etil? 5. 5. Então você vai lá, vai colocar, ó, 5 hífen etil, outro hífen. Onde foi que apareceu? Na ordem vem o metil, o 3, né? Na posição 3 apareceu o metil. Na posição de número 4 apareceu o propil. Certo? Aqui eu vou continuar embaixo, tá? 5 etil, 3 metil, 4 propil. Então, nós já fizemos isso aqui, ó. Já dissemos a parte do radical. Agora é só acabar. A cadeia principal tem quantos carbonos? Essa que está aqui de vermelho. Tem 8. 8 é o quê? Oct. As ligações entre os carbonos são todas simples. Ligações simples recebe 1.
Isso aqui só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto O. Então, está aqui a nomenclatura e o PAC para este composto. 5-etil, 3-metil, 4-propil, octano. Pergunta, dúvida, desespero, se posicionem, por gentileza. Pim, 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 pim. Bora, Repita de novo essa parte todinha que eu fiquei meio confuso aí. Vamos lá. Ó, a numeração você já sabe, tem que numerar a cadeia principal. Coloca para a direita, coloca para a esquerda. A ligação aí tem que ser a mais próxima dela, né? Isso. Olha, veja que esse primeiro radical recebeu o número 3. Se você vier daqui para cá, o primeiro radical recebeu 4. Então já está errado. Tem que ser a menor numeração possível. Então a correta é essa ordem aqui. Identifica os radicais. São esses que estão aqui de azulzinho. Um carbono metil, 2 carbonos etil, 3 carbono propil. Perfeito. Agora comece a dizer o nome. Siga a ordem alfabética para os radicais. Etil, metil, propil. Quem vem primeiro? O E, na ordem alfabética, vem o E, depois o M, depois o P. Tá certo? Uma outra coisa que eu vou dizer. Se tiver dimetil, esse D do dimetil entra na ordem alfabética? Não. O que conta são os nomes puros dos radicais. Tá? Então, aqui, 5-etil, que está aqui um 5, ó. 3-metil, 4-propil. Agora vai para a cadeia principal, que é o que está em vermelho. Começa por prefixo, infixo e sufixo. Segue essa ordem. O prefixo é quantos carbonos tem nessa cadeia? Tem 8. Oct. Quais os tipos de ligação entre os carbonos? Tudo simples, ligação saturada. Tá? Então, cadeia saturada, perdão. Então, E por que eu boto O no final? Porque só tem carbono e hidrogênio. E trata-se de um hidrocarboneto. Vou agora provocar. Se aparecesse uma dupla ligação aqui, nesse pontinho aqui, certo? Claro que ia mudar a quantidade de carbono e hidrogênio, mas estou fazendo uma suposição para a gente pensar a título de nomenclatura. Se tivesse uma dupla ligação aqui, ó, neste ponto, o que Seria um iria? octeno? Exato, seria tudo igual, só que em vez desse passaria a ser em. Então seria 5-etil, 3-metil, 4-propil, octeno. Só que aí tem uma coisa que você precisa lembrar, né, da aula que já foi dada e que eu vou lembrar agora. Gente, quando aparece dupla e tripla ligação, a gente tem que lembrar de dizer a posição dela. Se ela está no carbono 1, bote 1. Se ela está no 2, no 2 e assim por diante. Então, se tivesse nesse cantinho aqui, estaria no primeiro carbono. Então, você representaria assim, ó. Oct, 1, eno. Certo? Então, oct, 1, eno. O que é esse 1 eno? Para dizer que no carbono 1 tem uma dupla ligação. Se a dupla ligação tivesse aqui, ó, como ficaria? Deixa eu apagar o... Oct 3 eno. Exatamente, oct 3 eno. Não é fácil, gente. Agora deixa eu provocar mais ainda. E se em vez de ser uma dupla, fosse uma tripla nesse cantinho aqui? Como ficaria esse nome? Oct 1 hino. Exatamente. Vamos cantar o hino da igreja agora. Oct 1 hino. Tá certo? Então, gente, cuidado que as nomenclaturas se parecem muito. Elas acabam sofrendo apenas modificações decorrentes do infixo, né, que você está trabalhando, ou seja, do tipo de ligação, simples, dupla ou tripla, porque o resto é a mesma coisa. Se aparecesse algo fechado aqui, ficaria tudo do mesmo jeito e antes desse nome botava ciclooctano.
certo? Ficava tudo do mesmo jeito. Ciclooctano, cicloocteno, ciclooctino. Lembrando, em ou in tem que dizer a posição que ele está. Não enlouqueça com isso. Olhe para a estrutura, já está aqui, ó, implícito. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e assim por diante. Tudo bem, gente? Aqui tem o passo a passo. Não vou passar, porque nós já passamos isso na aula passada. Vai ficar gravado aqui. Vocês vão estudar com bastante calma em casa. Tá aqui alcanos e parafinas, a fórmula geral que nós já falamos. 2 carbonos, et-an-o, etano. E aqui explica bem direitinho, ó, o que corresponde cada um. Tá bem? Para os alquenos, alcenos ou olefinas, a fórmula geral é essa, certo? Então tá aqui, ó, dupla ligação, et, en, o, eteno e assim por diante. Olha aqui para chamar sua atenção, ó, extremidade mais próxima da insaturação. Na hora que vai dar a nomenclatura, você numera mais próximo da insaturação. Então, ó, naquele exemplo, quando tem só ligação simples, mais perto dos radicais. Apareceu dupla, mais perto da dupla. Nunca, pelo amor de Deus, comece daqui do CH3, dessa posição 4, para trás. Começa sempre mais perto da dupla. 1, 2, 3, 4. But, 1, eno. Não tem radical nessa. Alguém poderia me dizer por que não tem radical nessa estrutura? E se tivesse, o que deveria apresentar na estrutura? Deveria aparecer na estrutura o quê? Já falamos muito nisso hoje. A presença de quê? Né? Tinha que ter o quê nessa estrutura? Para poder ter ramificação. Em relação aos carbonos. O tipo de carbono. Carbono terciário e quaternário, né, gente? Para ter ramificação, tem que ter carbono terciário e quaternário. Se não tem, então não tem ramificação, não vai ter a parte dos radicais. Certo? Olha aqui outros exemplos também. Alguém poderia me dizer o nome dessa estrutura aqui? Qual é o nome dela? Hexeno? Tá quase. Sex-buteno. Não. Butenos tem 6 carbonos. Pega a dica da jovem aí que falou. Ela falou ex e eno. Tá faltando só um detalhe. Número 2. Isso. Ex2, eno. Certo? Sec-buteno não, viu? Isso aqui não existe. Buteno é se você tivesse um carbono secundário e 4 carbonos. Aqui não, aqui você tem 6 carbonos. Então, ex2eno. Aqui, ó, são os alcinos, certo? Não apareceu o nome aqui como tá aqui bonitinho, tá certo? Mas aqui são os alcinos, tá certo? Et mais in mais O, etino. Mesma coisa, extremidade mais próxima da insaturação, ó. 4 carbono, but, 1 ino, certo? Esse aqui, como é o nome? Isso é a mesma coisa disso que é a mesma coisa disso. Certo? Então, como é o nome disso aqui, gente? Pente 2. Pente 2. Ino. Perfeitamente. Pente, porque tem 5, 2 e o ino. Não me diga que travou, professor, pelo amor de Deus. Acabou minha vida agora. Fez que nem naquele dia agora. Travou minha aula, travou tudo. Tava bom demais para ser verdade. Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Eu que não consigo mexer nada na minha tela.
E a gravação, você que vai sair? Em nome de Jesus, ela continua. Tá travada a gravação. Tem que sair, porque é complicado. Assim, tem muita coisa, muita Gente, informação. não me diga que ela vai travar, pelo amor de Deus. Não diga isso não, professor. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Faça isso não, pelo amor de Deus. Não acredito, não. Tanto tempo. Ai, Jesus amado. Eu vou ter que reiniciar, gente, e apelar que ele tenha salvo essa parte. Vocês aguardem aí que eu já volto. Beleza, professor.